Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Rota Teológica. Eu sou o pastor Anderson Pereira. Hoje eu quero discorrer com vocês sobre exegese. Você sabe o que é exegese? Você já ouviu falar sobre exegese? Talvez eu estou falando para alguém que ouviu falar, mas não sabe o que é. Tem curiosidade de saber o que é exegese. Hoje eu estou aqui para te explicar o que é exegese. A exegese nada mais é do que extrair do texto o que o texto verdadeiramente quer dizer, sem usar revelação espiritual, sem usar nenhum recurso espiritual. É extrair do texto aquilo que o texto quer dizer. Eu trouxe aqui um texto no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9, para a gente fazer uma exegese muito simples. Já de antemão, eu quero te dizer que a exegese você pode usar vários recursos para você poder interpretar o texto que você leu, para você extrair do texto a essência do texto. Como, por exemplo, você pode usar o recurso dos originais, você pode usar o recurso da própria língua portuguesa, você pode usar os recursos das mídias sociais para você ter um longo alcance do que o texto quer dizer. Dicionários bíblicos também vai te ajudar bastante. Ou você pode fazer uma exegese mais simples, mais simplória do texto. O texto que eu trouxe aqui, nós vamos fazer uma exegese muito simples, muito básica. Não vamos usar o recurso do original, mas vamos estudar o texto e extrair do texto aquilo que o próprio texto quer dizer. O que mais atrapalha os pregadores ou alguém que gosta de ler a Bíblia, ama estudar a Bíblia, é extrair do texto aquilo que o texto não quer dizer. E a exegese, ela serve para isso, para te instruir, ser a base, como a palavra é a nossa base. Então, eu trouxe um texto de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8 e versículo de número 9. Os textos diz assim: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo de número 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Ora, nós temos alguns tipos de contexto. Os contextos que vamos usar para interpretar esse texto aqui, ou para extrair do texto o que o texto quer dizer, são dois tipos de contexto que eu quero te apresentar. O primeiro contexto nós chamamos de contexto imediato. É o versículo composto pelos versículos que estão ao redor do versículo que você leu. Então, nós temos aqui o versículo de número 7, versículo de número 6, temos o versículo de número 9, que é posterior ao versículo de número... Temos o versículo de número 10, que é posterior ao versículo de número 9, temos o versículo de número 6. 11. Mais preciso, o contexto imediato é o que o capítulo todo quer dizer. Você lê um versículo e o contexto imediato é os demais versículos desse versículo que lemos. O contexto imediato nada mais é do que você ler um texto dentro de um capítulo e ler os versículos que estão ao redor. Ou seja, o contexto imediato de um versículo é o capítulo. Do capítulo é o capítulo posterior e o capítulo anterior. Para mais e melhor informação, nós podemos usar também o contexto que nós chamamos situacional, ou contexto remoto, que abrange mais a nossa visão, que é um binóculos de
interpretação, ou por que não dizer, para que possamos assim extrair do texto melhor entendimento. Esse contexto remoto, ele já é mais amplo. Como, por exemplo, se lemos o capítulo de número 1, então não tem um capítulo anterior de Atos, mas podemos buscar auxílio na história para entender quem foi que escreveu Atos dos Apóstolos. Qual é o capítulo posterior? O que o capítulo posterior diz? Dá continuidade ao capítulo de número 1? Trata-se do mesmo assunto que o capítulo de número 1? Ou seja, o contexto remoto, ele trata do que rodeia o capítulo. O contexto do capítulo de número 1, que nós estudamos aqui, que nós lemos, é o capítulo de número 2, capítulo de número 3, capítulo de número 4 e assim por diante. O contexto remoto do capítulo de número 1 é o livro de Atos dos Apóstolos. É uma visão mais ampla, é uma visão que abrange outras possibilidades. Como, por exemplo, eu já disse aqui, vou repetir, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Mas Lucas escreveu esse livro a quem? Se você ler o capítulo de número 1, versículo de número 1, o texto diz: escrevi o primeiro tratado a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então aqui já entendemos que Lucas escreveu esse livro endereçado, enviado a Teófilo. Mas aqui no versículo de número 1, Lucas ele diz que escrevi o primeiro tratado, ou o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas. Então, ele está dizendo que ele escreveu o primeiro tratado. Então, esse daqui não é o primeiro tratado. Então, qual é o primeiro tratado? O primeiro tratado é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas ele escreveu 2 livros que está inserido na Bíblia, que é o livro que leva o seu nome e o livro que leva o nome de Atos dos Apóstolos. Aqui nós já estamos discorrendo sobre uma exegese. Estamos buscando refúgio para a gente poder ter uma interpretação e ter também um entendimento melhor desse texto e mais profundo. Vocês estão entendendo que nós estamos buscando, estamos extraindo informações para que assim a gente possa entender para que assim a gente possa chegar no versículo que a gente leu. Então, quem escreveu o livro foi Lucas. Lucas escreveu apenas Atos? Não. Escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Quais mais informações podemos adquirir concernente a esse texto e a este livro que nós lemos? O nome do livro. Por que o livro tem esse nome? Atos dos Apóstolos. Porque o livro narra e trata sobre acontecimentos que aconteceu sob a inspiração de Deus e a liderança dos apóstolos. Como, por que não dizer, o começo da obra missionária, o dispersar dos cristãos. A obra missionária começou em Atos dos Apóstolos. É importante levar em consideração que quando eu digo obra missionária, estamos falando da missão dos apóstolos. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Começou em Atos. Então, Atos dos Apóstolos, primeiro, foi escrito por Lucas. O nome do livro é Atos dos Apóstolos, porque fala sobre a missão dos apóstolos, a inspiração dos apóstolos,
o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos e a igreja tendo um desenvolvimento espiritual e, por que não dizer, também físico. A igreja crescendo, a igreja expandindo. Em um outro comentário, eu disse que o livro dos apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é dividido entre 3 partes. E essa é uma chave que você pode anotar aí também. É ascensão, descensão e expansão. Ascensão é o capítulo de número 1. Jesus ele é assunto ao céu. Descensão, Atos capítulo de número 2. O Espírito Santo desce sobre os galileus. Expansão começa em Atos capítulo de número 2 também, quando Pedro começa a pregar o evangelho, e Atos capítulo de número 3, pessoas começam a se converter ao cristianismo. Em Atos capítulo de número 4, versículo de número 4, aproximadamente 5.000 pessoas aceitaram a Jesus e se converteram ao cristianismo pós uma mensagem de Pedro. Então, Atos dos Apóstolos mostra o desenvolvimento da igreja, a expansão da igreja. Então, observa que em uma exegese muito simples, muito simplória, nós estamos extraindo informações do texto e do contexto de Atos dos Apóstolos. O texto que nós lemos está tratando de um ato, uma situação que aconteceu quando Jesus ele estava sendo assunto ao céu, estava subindo ao céu. E podemos entender que esse texto aqui, ele corrobora com Salmos de número 24, versículo de número 9 e 10, que eu quero ler com vocês. Esse texto aqui, ele faz uma alusão muito clara. Ele é o cumprimento do que o salmista diz em Salmos de número 24, verso de número 9 e verso de número 10, que diz: Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O salmista, ele está mostrando claramente que o Rei da Glória está adentrando a umas portas. Ele está à porta e o anjo pede para que essa porta seja aberta. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Em Atos, o texto que nós lemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, é o cumprimento desta palavra. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, versículo de número 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então, quando Jesus estava falando, no mesmo instante, na mesma hora, ele está adentrando ao céu. Aparecem os anjos, os varões, e começa a falar com os galileus. Nesse momento, Jesus está adentrando as portas celestiais, está se cumprindo Salmos de número 24, verso de número 9 e verso de número 10. Então, observa que a exegese é algo muito simples. É algo que você pode fazer na sua casa, que você pode fazer estudando os textos. O que você não pode é isentar um versículo do contexto que ele está inserido, porque senão você cria uma heresia. É por isso que a gente vê por aí muitas religiões distintas. É porque cada líder interpretou a Bíblia de uma forma. Cada líder interpretou um texto de uma forma, tirando o texto do contexto e formando ali as suas próprias interpretações, que às vezes, pasme os senhores, que é até exacerbada, é uma heresia que aos nossos olhos é uma aberração. Então, por isso
que eu falo para vocês que é importante a exegese. Você talvez não precisa ter um recurso, como, por exemplo, a gente não teve nenhum recurso dos originais. O recurso que a gente teve aqui foi um contexto imediato e um contexto remoto. Que assim a gente pôde ter uma interpretação melhor, uma visão mais ampla desse texto que a gente leu. Quando você lê o texto, você não sabe quem é o escritor, você não sabe para quem ele estava escrevendo, o contexto, qual o texto que corrobora com esse texto que nós lemos. Então a exegese ela tem esse poder de nos trazer curiosidade para entender o que está no texto e o que o texto também quer dizer. Então, desta feita, eu lhes apresento, né, com muita humildade, com muita simplicidade, esse texto e dando essa explicação sobre o que é exegese. Exegese nada mais é do que você extrair do texto o que o texto quer dizer, sem colocar nada mais, nada menos. Espero que essa aula tenha te ajudado, espero que essa aula tenha despertado em você a curiosidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus. Espero que esta aula possa te ajudar mais na frente e que Deus assim possa te abençoar, esteja preparado, esteja você também ansioso, desejoso pela próxima aula. Amém? Que Deus assim te abençoe, que Deus assim te guarde, que essa aula possa te abençoar. Amém? Graça e paz, forte abraço e até a próxima aula.